vai dar água. O alimento, o suprimento necessário para que ela atravessasse o deserto. Porque o Senhor não manda crente para o deserto, não manda ninguém para o deserto para morrer no deserto. É apenas um momento de propósito. Só que nós vemos aqui no versículo 14 que ela saiu andando errante pelo deserto. Quando eu li essa palavra, eu falei: Senhor, ela tinha água, ela tinha pão. Abraão não ia ser negligente de mandar ela com o filho, já que ele estava preocupado, com menos recurso necessário para sobreviver. Só que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa e ela nos dá detalhe. Vai dizer que ela saiu errante pelo deserto. E sabe o que é sair errante pelo deserto? É sair sem direção. Agar, ela saiu sem direção. Ela saiu errante pelo deserto. E quando nós saímos sem direção, aquilo que o Senhor nos deu para poder atravessar o deserto, a gente vai ter que consumir um pouco mais. A gente vai ter que beber um pouco mais de água. A gente vai precisar comer mais. Ou seja, ela saiu com aquilo que era necessário, ela passar por aquele deserto. Mas por andar errante, ela fica no deserto mais tempo do que era o propósito de Deus. E o Senhor me fez refletir. Quantas vezes nós entramos em desertos que o Senhor nos coloca e por andar errante, por andar sem direção, nós permanecemos no deserto muito mais tempo do que Ele realmente projetou. São pessoas que ficam anos e anos vivendo a mesma prova, vivendo o mesmo ciclo e nunca se acaba. Então nunca se acaba. Então ela está andando errante, ela está andando sem direção. E o Senhor me faz lembrar que quando Ele manda Israel para o deserto, ali ele está justamente sendo liderado por Moisés. Eles vão para passar quanto tempo até chegar à terra prometida? A data, o tempo previsto era 40 dias. Quanto tempo que eles passam, igreja? 40 anos. Um deserto que era para eles passarem, atravessar e chegar no local devido, era para ser feito em 40 dias. E o povo está 40 anos para tentar chegar em um lugar que seria em 40 dias. Isso me faz pensar que eles estavam andando errante pelo deserto. Só que para muitas pessoas aqui, talvez andar errante é se desviar, não é isso? Andou errante, ela errou, ela caminhou errado, de uma forma errada. Não. Sabe como que o povo de Israel andou errante? Eles andou errante pela falta de fé. A gente vai perceber que a falta de confiança em Deus fez a jornada que era para durar 40 dias, durar 40 anos. Eles andaram errante porque estavam com ingratidão no coração e isso aborreceu Deus. Eles andavam errante no deserto porque eles sentiam saudade da condição de escravo que eles viviam com Faraó. Eles andavam errante porque eles eram murmuradores. Eles andaram errante porque houve dentro do coração deles uma rebeldia contra a liderança de Moisés. Eles andaram errante porque a desobediência e a idolatria faziam parte do cotidiano deles. Então, para andar errante no deserto, não é apenas desviar e ir para o mundo, é também, mas para muitos crentes é permanecer, mas porém ser direção, praticando e fazendo coisas que não agradam ao Senhor, que atrasam a nossa viagem. Então, nós vamos ver Agar aqui, ela saindo errante pelo deserto e consumindo aquilo que manteria ela viva durante o percurso. A água manteria ela viva. Só que nós percebemos aqui, no versículo 15, consumindo a água do odre, colocou o menino debaixo dos arbustos e foi se assentar em uma boa distância. O que ela faz nesse momento? Ela percebe que o que mantinha ela viva acabou. E é muito difícil continuar com o mesmo ânimo quando a gente percebe que aquilo que nos dava estrutura, né, Vitória? Aquilo que nos dava força, o fôlego acabou. Quando ela viu que a água acabou, ela senta e ela vai chorar. Ela senta e ela vai se desesperar. Como que caminha, minha irmã? Como que caminha quando a água acaba? Quando aquilo que o Senhor falou que iria nos manter viva nos falta. Como que ora?
alta voz. Algumas versões vai dizer que ela chorou gritando. Em outras versões vai dizer que ela gritava chorando. Mas de fato o desespero dessa mulher fez com que ela gritasse. E o que me chama a atenção no texto é que mesmo Agar gritando, Deus ouve o menino. Quem está gritando? Agar. Mas quem Deus ouve? O menino. E o Senhor me fez entender que diante de uma circunstância de abandono, Ele não ouviu a mulher gritar, mas Ele ouviu o menino clamar, Ele ouviu o menino falar, porque Deus, Ele vai pegar o menino que estava em situação de abandono, mas Ele não vai falar com o menino, Ele vai falar com Agar. Deus ouve o menino, mas Ele vai falar com Agar. Quantas pessoas aqui hoje têm um sentimento de abandono no coração? Quantas pessoas foi abandonado talvez pelo pai, pela mãe? Quantos filhos com sentimento de abandono? Quantas esposas, mesmo casadas, com sensação de abandono? Quantos maridos, mesmo casados, acabou o diabo e tem hoje a sensação de abandono? Nós vimos aqui agora Ismael com esse sentimento de abandono e Deus manda o anjo ir falar com Agar. Deus usa o menino, a situação do menino abandonado, para tratar com aquele que um dia abandonou. Ele ouve o menino e ele trata com Agar. Por causa de uma voz que está clamando, que está chorando lá dentro. O pastor não ouve, a pastora não ouve, Mari não ouve, o irmão não ouve, mas tem uma voz clamando lá dentro. E por causa dessa voz que está clamando, se sentindo abandonada, vou eu falar com quem abandonou. Deus não vai falar com você que foi abandonada. Deus vai tratar com quem abandonou. E o Senhor manda o anjo ir para cá e dar algumas ordens diretas para cá. Versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, toma pela mão, ergue-te. O primeiro direcionamento é: Agar, se levanta. Agar se levanta. Em outras palavras, se posiciona. Você está prostrada por quê? Você parou de olhar para o alto por quê? Se posiciona, Agar, porque Deus não vai mostrar nada para a gente desposicionada. Se posiciona, Agar, porque quando você estiver olhando para as coisas aqui de baixo, Deus não vai te mostrar a fonte que tem na tua frente. Se posiciona, Agar, porque quando você deixa a promessa para não vai morrer, o Senhor tem uma fonte lá na frente, mas você não consegue ver, porque você está desposicionado. Tem alguém precisando se posicionar aqui hoje? Será que tem alguém aqui hoje que parou de olhar para a promessa, que entrou num deserto tão doloroso e acabou o recurso que te fazia viver, e por conta disso você não olha mais para o alto? Você não acredita mais na promessa? O cenário é de morte, o cenário é de tudo acabado, mas há uma palavra liberada para a vida dessa mulher, há uma palavra liberada para a vida desse menino, há uma palavra liberada acerca da tua vida, acerca do teu filho, acerca do teu casamento, acerca da tua família. Mas é necessário a gente se erguer, é necessário a gente se posicionar, é necessário olhar para o alto, porque o Senhor só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Erga-te, Agar, é a palavra do anjo, a ordem de Deus. Levanta, mulher. Só que quando você se levantar, faz uma coisa: pega o menino pela mão. Pega o menino pela mão. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que faz a aliança que você quebrou, Agar. Volta lá, Agar. Você deixou para trás, Agar. Entrou com você no deserto. Mas a circunstância te fez desistir deste homem. A circunstância te fez desistir desse filho. A circunstância te fez desistir desse sonho, desse casamento, desse empreendimento. Eu não sei o que você desistiu, o que você talvez não acredita mais, mas o Senhor está dizendo: hoje é noite de restaurar relacionamentos que foram quebrados. Hoje é noite de restaurar alianças que foram
por da família? Será que no ambiente familiar na sua casa não há uma aliança rompida? O que acabou? Talvez em nenhuma dessas áreas acabou, mas talvez a sua aliança foi rompida com Deus. Talvez o que você deixou para trás foi a tua intimidade com o Senhor. Talvez o que você deixou para trás foi um dia uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida e falou que faria de ti. Talvez o profeta, o pregador, o enodiado, o evangelista, eu não sei qual a promessa que um dia Deus liberou para a tua vida, para a tua família. Mas talvez você rompeu a aliança com Ele, porque o deserto estava quente demais, a areia quente da caminhada não te deixou suportar caminhar mais um pouco. Você andou errante, vacilou, acabou aquilo que te sustentava, que era a água, e você deixou a tua aliança com o Senhor de lado. E hoje o relacionamento é muito raso, e o Senhor está dizendo: pega pela mão, vamos renovar a aliança hoje. Talvez é com alguém da tua casa, talvez é com tua mãe, talvez é com teu marido, tua esposa. Vai, ergue-te, te posiciona. Até quando vamos andar errante pelos desertos da vida? Até quando vamos andar sem direção, sendo que o Deus que dá direção está disponível e disposto a ouvir o nosso clamor? Ela andou errado, quem nunca? Mas se em dado momento ela tivesse olhado e falado: Senhor, olha, minha água acabou, mas vai em tua direção. Não, é melhor abandonar, é melhor esquecer, é melhor deixar para trás, é melhor fingir que a promessa não existe. Eu não quero ver morrer, então eu saio largo. Eu não quero ver morrer, melhor sair de casa. Eu não quero ver morrer, vou sair da empresa. Tem promessa lá, mas a areia está quente demais, os meus pés não suportam caminhar. E o Senhor está dizendo: para de se preocupar com a água que acabou e olha para a fonte que eu já coloquei na tua frente. Aleluia! Aleluia! Direção que o Senhor ainda não dá hoje. Isso é graça, igreja. Vocês entendem isso? Já aconteceu comigo. Sem direção, mas Deus ainda dá escape. Nós cantamos aqui. Sem direção, mas o louvor disse que o deserto vai passar. Isso é só confirmação de Deus dizendo: tem escape para alguém aqui hoje. O deserto vai acabar na vida de alguém aqui hoje. Mas é necessário se posicionar e refazer a aliança. Aleluia! Vai fazer o mundo se levantar. A tua voz vai fazer alguém se levantar lá dentro. Não vai ser o teu grito de desespero. Não vai ser o teu grito de desespero sem fé. Mas a tua voz vai fazer esse menino se levantar de novo. Esse sonho, esse projeto, esse casamento, a palavra que um dia Deus liberou. Você crê? Você crê que o Senhor pode fazer isso hoje? Não é por mérito. A cara não merecia. Eu não mereço. Mas por graça. Por graça Ele envia anjo. Por graça Ele fala. Por graça Ele livra. Por graça Ele vai e coloca as coisas no lugar. Por graça. O que está precisando ser colocado hoje no lugar na sua vida? Com quem é a aliança que você precisa se refazer? O que você abandonou para não ver morrer? O que você deixou para trás? Aleluia. Eu fiquei a tarde toda falando: Senhor, o que Israel orou? Fala que ouviu a voz, não fala que proclamou oração, mas tudo que a gente fala com Deus, a gente sabe que é oração. Ismael, ele cresceu com Abraão. Abraão foi o homem que andou com Deus, que tinha intimidade com Deus. Ismael viu Abraão orar, ele viu Deus fazer coisas grandiosas. A mãe dele falando: filho, uma vez eu fui para o deserto sem direção de Deus, porque eu fui vaidosa, teimosa, orgulhosa, mas Deus me fez voltar. E eu não voltei só com você no ventre, filho. Eu voltei com você com palavra. Eu voltei com você com promessa. Ele talvez se lembrou disso, eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu tenho fé para imaginar que por tudo que Ismael
promessa, ainda tem pão no cesto. Acabou a água. Aí o Senhor vai dizendo: tem pão, tem promessa. Ainda tem. Olha onde você está hoje. Olha onde eu te trouxe. Olha o que eu fiz. Olha o que eu estabeleci até aqui. Oh, glórias. Quando nós olhamos para aquilo que nos falta, há uma incapacidade de se enxergar o que tem. A gente para de olhar, Mari, para o que acabou. Olha para o que eu te entreguei, seja grata. Porque a nossa ingratidão faz isso com a gente. A gente foca tanto no que acabou que esquece que ainda tem uma família, ainda tem um ministério, ainda tem um Deus, ainda tem um filho, ainda tem vida. Com glórias. E quando Deus abre os olhos dela, ela faz um gesto que eu falei: agora sim, a atitude de quem confia na palavra, na promessa. Ela pega e dá água para o menino beber. Ela poderia ter tomado primeiro, mas primeiro ela deu para o menino beber. Talvez se você pensou um pouco em você, não é errado a gente pensar na gente, mas muitas vezes a gente precisa pensar no outro também. É necessário a gente olhar para o outro e colocar nossa necessidade abaixo de nós mesmos. Entender que o outro também tem necessidades que precisam ser supridas. Mas muitas vezes o pensamento egoísta vai nos fazer colocar as nossas prioridades na frente. Mas eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que fazer aquilo. E a promessa está morrendo de sede. O que ela faz? Ela coloca a promessa no lugar onde deveria estar e coloca então a água para ele. Ela enche o odre, ela mata a sede dele. O menino que ia morrer, a promessa que ia morrer, o sonho seu que ia morrer, esse casamento que ia morrer, essa promessa que você gerou e parecia que ia chegar ao fim, parecia que estava acabado. As promessas que Deus fez acerca da tua vida profissional, financeira, sentimental, familiar, parecia que ia morrer, talvez no início do ano. Só que a partir dessa palavra, o Senhor está dizendo: não só como vai virar especialista em deserto. Porque esse ano o inimigo falou: vou matar no deserto. Aí o Senhor liberou uma palavra contrária e falou para o menino: não, ela não morre não. Ela vai virar especialista em deserto. Não, o menino não morre não. Ele vai virar especialista em deserto. Porque havia uma palavra sobre a vida de Israel. Havia uma palavra sobre a vida de Agar. E por conta dessa palavra, o menino foi flecheiro, aquele que acerta o mal. Alvos hoje aqui vão ser acertados através de uma voz que clamou. Chega de ficar andando errante pelo deserto. Chega de cometer os mesmos erros. Chega de viver o mesmo ciclo. Refaça a aliança hoje. Eu não sei se quando você chegar em casa, você vai precisar mandar mensagem e pedir perdão para alguém. Eu não sei se você vai precisar desbloquear alguém. Eu não sei se é com Deus a aliança que você precisa refazer. Mas Deus está dizendo: eu vou encher obras nessa noite. Obras que estavam vazios. Obras que estavam secos. Hoje é noite do Senhor nos encher. E é impossível sermos cheios de Deus se nós estivermos cheios de nós mesmos. Se esvazia nessa noite. Faça uma oração para o Pai. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Como que você tem andado nesse deserto? Você está sem direção. Você está sem alvo. Você está sem água. Você